Estamos de volta, direto da adega do Bernardino, que fica na Rua Acre 105 Vieira Alves e que brevemente vai estar lá na Rua Pará 501. A adega do Bernardino, aquele português mais brasileiro, como eu já citei. E hoje, com a honra e o prazer de estar com o secretário de Produção Rural, Heron Bezerra. Heron, é tão bom esse assunto que eu queria fazer um programa todo falando disso. Comendo bolinho de bacalhau. Principalmente comendo bolinho de bacalhau, tomando um bom vinho e com atendimento do Bernardino, maravilhoso ainda. Então, Heron, quais são as culturas mais incentivadas aqui no nosso estado? Muito bem. A nossa meta no Amazonas Rural é tornar o Amazonas autossuficiente em alimentos. Nós já conseguimos avanços importantes. Você sabe que durante um bom tempo tinha nos debates de televisão, nas campanhas eleitorais, tinha que levar. Porque o cheiro vende de cereal, isso acabou. Toda a produção de horticultura que chega na tua mesa, na mesa de qualquer de nós, é da periferia de Manaus, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto, Presidente Figueiredo e também do próprio município de Manaus. É evidente que tem consumidores, mercadistas que compram produtos fora por uma razão de contratos comerciais, mas não que não tenha produção local. Então nós crescemos muito na horticultura, de maneira geral, né? Muito. Crescemos muito na fruticultura, nós temos hoje uma grande produção de laranja, inclusive exportamos laranja e da melhor qualidade. Da melhor qualidade. A nossa laranja, diferente da laranja paulista, que é meia azeda, a nossa é doce, é de excelente qualidade. É uma laranja mais para suco, uma laranja apropriada para consumo in natura, para fazer suco. Crescemos muito, nós somos o maior produtor de juta e malva. O Amazonas é o maior produtor do Brasil de juta e malva, que é uma fibra vegetal que faz a sacaria por onde nós exportamos o café brasileiro. Todo aliás, café você falou, por que ainda não passou por plástico isso, Heron? Porque questão não orgânica? Porque o café não tem a mesma qualidade. Na hora que você botar o café dentro de um saco plástico, ele cai a qualidade dele, ele perde qualidade. Sabor, aroma, tudo. E por essa razão, o café só pode ser embalado, envasado em saco de fibra vegetal. E nós somos simplesmente, eu vou dar números disso, o Brasil consome por ano 20 mil toneladas de fibra vegetal. O Amazonas é responsável por 12 mil toneladas dessa produção, o Pará por 1.000 toneladas. Então o restante é importado da Índia e de Bangladesh. A meta do Amazonas Rural é aumentar a produção para chegar aos 20 mil e tornar o Brasil, não o Amazonas, tornar o Brasil autossuficiente em fibra vegetal a partir da produção do Amazonas. Nós somos um grande produtor de pescado. Nós somos de 3 mil toneladas na piscicultura para 18 mil. E na pesca extrativa, nós chegamos a 180 mil toneladas. Nós somos o maior comedor de peixe do mundo. Um amazonense consome 53 quilos de peixe per capita ano. Aí é que está o questionamento. Nós somos o maior consumidor de peixe, realmente. Temos esse hábito, gostamos, mas, cá para nós, agora só para nós dois. Hoje o tambaqui, ele não está acessível à mesa do pobre, vou dizer assim. Mas vai estar logo. Eu acredito. O programa do Amazonas Rural, que é exatamente esse programa que nós lançamos recentemente, a nossa meta é produzir 100 mil toneladas de peixe em cativeiro. Porque o peixe extrativo, ele ficou caro e o tambaqui, no caso, hoje um peixe está em 30, 40 reais, um tambaqui pequeno na feira. Exatamente. Mas o peixe produzido na piscicultura custa 5, 6 reais o quilo. Então você compra um tambaqui de 3 quilos por 18 reais. Por 18 reais. Então ele passa a ser acessível a todo mundo. E nós queremos garantir, aliás, essa é a principal bandeira, a principal meta do Amazonas Rural, é exatamente a piscicultura, é fazer 100 mil toneladas. Recentemente eu tive o privilégio também de ver uma despesca de peixe em cativeiro em Lago
natural. Nós vamos fazer de Balbina, que foi o maior desastre Quando vai ser ecológico. isso? Dentro de 6 a 8 meses nós vamos produzir em escala comercial. Nós já estamos produzindo em escala experimental. O Ministério da Pesca, hoje eu tive uma reunião com eles, com o Ministério da Pesca, para agilizar a transferência do Parque Aquícola de Balbina, para agilizar a transferência do Parque Aquícola de Balbina para a CEPROL. Nós vamos produzir peixe em gaiolas, em tanque-rede, dentro do Lago de Balbina. Nós lá podemos usar 2.300 hectares, o que vai dar mais de 1.000 toneladas de peixe, se a gente quiser, para você ter uma ideia. Então nós temos um mundo à nossa frente tão extraordinário que é até difícil para quem está nos ouvindo acreditar, porque é o chamado milagre da multiplicação. Mas com o decorrer do tempo nós vamos mostrar isso de certeza. E as pessoas vão passar a acreditar, como passaram a acreditar que a gente ia produzir bacalhau da Amazônia. Era isso que eu ia te questionar, estando aqui numa casa de bacalhau. Quando eu dizia isso inicialmente, ninguém acreditava, levava isso na piada, que a gente ia produzir bacalhau na Amazônia. Ninguém acreditava nisso. Pois é, e estando numa casa portuguesa, onde o bacalhau ele tem assim, é o grande vilão, e o bacalhau da Amazonas ganhou realmente esse mercado, ganhou um mercado, tem preço, tem competitividade? Claro. Bom, em primeiro lugar, por acaso a gente está numa casa que é especializada em bacalhau. Então eu tive o privilégio e ao mesmo tempo o prazer de ouvir agora há pouco o Bernardino, que é o dono do empreendimento, que ele obviamente sabe perfeitamente que bacalhau não é peixe. Bacalhau é uma técnica, é um processo de transformação de determinados pescados em bacalhau. Por outro lado, um bom bacalhau é teoricamente um peixe de posta grossa. Não existe nenhum peixe com posta mais grossa e mais apropriada do que o pirarucu. O gado de morrua, por exemplo, que é o peixe que é o tradicional, conhecido né? como o chamado bacalhau legítimo, ele é pescado hoje com 12, 10, 15 quilos. Então é um peixezinho com posta fina. Para você ter uma ideia, na fábrica que nós montamos em Maraã, e nós construímos já 2 fábricas, a de Maraã já está funcionando e nós vamos inaugurar agora em outubro a de Fonte Boa. Nós cortamos a posta do pirarucu no meio, de tão grossa que ela fica. De tão grossa que ela fica. Então, é um produto de qualidade excepcional, com preço altamente competitivo. 1 quilo de peixe de pirarucu, de bacalhau da Amazônia, de bacalhau, gados morrua, em Manaus, custa em torno de 90 a 100 reais. O mesmo quilo do bacalhau da Amazônia, que é de qualidade equivalente, e a meu modo de entender, claro, superior, custa 25 reais. Então o preço é competitivo, o paladar é excepcional e é produzido exclusivamente por pirarucu manejado. É de uma reserva de desenvolvimento sustentável lá na região de Maraã, porque essa era outra coisa que muita gente me perguntava. Heron, por que vocês vão fazer uma fábrica de bacalhau lá no meio da selva amazônica? Porque é lá que tem pirarucu manejado, de lagos naturais. Maraã, onde o pirarucu namora. Exatamente. Você sabia disso? É? Maraã é. Maraã, onde é o cruzamento do pirarucu, ele namora ali. Exatamente. Então, depois que ele vai para o Tefé, depois que ele vai a Mamirauá, depois que ele vai para Fonte Boa. Exatamente. Por essa razão é que nós montamos a fábrica lá. Por esse princípio inicial. Segundo, porque eu passei 20 anos da minha vida como parlamentar criticando exatamente a concentração de investimentos em Manaus. Porque se você faz isso, você esvazia o campo. Então, eu não poderia, por questão de coerência, como secretário de Produção Rural, montar uma fábrica de bacalhau em Manaus e trazer a matéria-prima do interior. Vamos industrializar a matéria-prima lá. E gerar emprego lá também, que é o principal. Com isso você agrega valor, verticaliza a produção e gera emprego e oportunidade para essas pessoas. Que é o grande problema do interior, né? Que, aliás, é o grande desafio que o governador Omar tanto fala, que
de governo de criar oportunidade. Mas criar oportunidade é uma coisa concreta, não é teórica. Então eu preciso criar uma fábrica, eu preciso gerar emprego. E a fábrica de Maranhão produz simplesmente 80 empregos diretos e 650 pescadores que alimentam com matéria-prima fábrica. Ou seja, é um empreendimento de quase 700 famílias. Se tu multiplicar por 5, que é o núcleo familiar nosso, nós estamos falando de 3.500 pessoas que são atendidas por esse projeto. Heron, para a gente então finalizar, e tem que ser umas rápidas pinceladas, eu queria que você falasse desse projeto do Feirão do Produtor. Olha, isso é outra coisa extraordinária que nós criamos. Quando eu cheguei na CEPRO, não tinha em Manaus uma única feira de produtor. Embora algumas até tenham o nome, lá no Jorge Teixeira tem a chamada Feira do Produtor. E por que não fazer uma feira assim, tipo macro, como existe a Feira do Artesanato, Heron? Pois é, aí o que nós fizemos? Eu fui lá não tinha um produtor, todo mundo é comerciante, nada contra os comerciantes, uma atividade legítima, legal, que deve ser incentivada. Mas o que eu quero é eliminar a figura do atravessador e botar o consumidor direto com o produtor. Por essa razão nós criamos um sistema do Feirão da CEPRO. E montamos a primeira planta, a primeira unidade lá no parque de exposição que só funcionava para a Expoagro. Então eu peguei aquilo e transformamos no Feirão da CEPRO para comercializar durante todo o ano. Olha, inicialmente teve dificuldade como tudo na vida, mas hoje nós comercializamos 18 milhões de reais e a previsão desse ano. Atende 50 mil pessoas que vão lá todo final de semana e o produtor de lá, que antes eram marginais, hoje tem carro, já compraram mais de 70 automóveis, ganhando legítimo e legalmente o seu dinheiro, criando oportunidades para homens e mulheres do campo e vendendo mais barato para mim e para você, que somos consumidores urbanos. E produtos mais sadios, mais... Além desse aspecto, saudáveis, baratos, limpos e de boa qualidade. Gente, eu gostaria imensamente de ter espaço para fazer 2, 3 horas de programa, porque assunto não iria faltar de certeza. Mas infelizmente meu tempo está full. Normalmente é um bloco, nós já entramos no segundo, já vamos sacrificar a nossa sequência de turismo para que nós possamos passar para vocês. O que está se fazendo? O que está se incrementando no nosso estado a nível de cultura, a nível de agricultura? Mas, Heron, fica o convite para um próximo programa e eu fico realmente muito agradecido por você ter dedicado esse pedaço, um pouco desse tempo aqui para nós. Espero que a gente possa dar continuidade para mostrar para nosso povo que o Amazonas é possível, que o Amazonas acontece, que o nosso governador tem sim se preocupado com a qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado mais uma vez e nos encontramos então na próxima quinta-feira às 13h30, às 17h30 no seu canal 21 da NET Cidade e sábado 9 horas da manhã na Band Manaus e na TV web www.istamanaus.com.br 24 horas no ar. Até lá!